Bem-vindo ao Extremistão. O que é o Extremistão? É um mundo que o Taleb criou, inventou nesse livro aqui, que é maravilhoso, que é o Black Swan. Black Swan é um livro incrível. Vou falar um pouquinho sobre ele. Eu li acho que em 2006, 2007, depois reli algumas vezes. Um baita livro. O Taleb ele veio com essa ideia do cisne negro, né, que são eventos improváveis, né, ou praticamente imprevisíveis, né, mas que quando acontecem causam estrago gigantesco, né, tanto na economia quanto nas finanças. Né. O Taleb era um trader, né, ele ganhou, ficou milionário, investindo em opções, né, que são aqueles derivativos que você compra um negócio muito baratinho, né, e uma opção, por exemplo, de compra. Você compra muito baratinho e se o negócio explodir de preço, você ganha muito, muito dinheiro. Né. Por exemplo, uma opção de compra de Petrobras. Né? Você paga um preço bem baratinho para ter o direito de comprar ela, e se ela comprar ela num preço mais barato, se o preço explodir, você ganha muita grana. Ele passou a vida fazendo isso daí porque ele defende essa ideia de que o mundo é randômico, né, aleatório, e coisas muito grandes e muito imprevisíveis acontecem. Né? Então ele ganhou, sei lá, mais de 500 milhões de dólares só operando esse tipo de derivativos. Ele tinha uma empresa chamada Empírica, que depois até inspirou a Empíricos, né, que ficava lá em Connecticut, que era um hedge fund dele, né? Só que ele é um escritor incrível e ele é um grande intelectual também. Então ele escreveu esse livro, o Black Swan, que foi um hit, né, um best-seller. Antes disso ele escreveu o Fooled by Randomness, que eu também tenho aqui, já li, muito legal, que ele mostra um pouco dessa aleatoriedade do mundo, né, como a gente vive num mundo em que, de verdade, a gente não consegue prever nada, né, os eventos do mundo são aleatórios, né? A gente não tem uma sensação, uma ilusão de que a gente consegue entender e prever o mundo, mas na verdade é como se a gente estivesse jogando dados todo dia, né? Esse é o Fooled by Randomness. Depois ele escreveu um livro muito legal também que é A Cama de Procrusto, que ele faz referência ao Procrusto, que era uma figura da mitologia grega, que tinha uma pousada e uma cama, né? E as pessoas que não cabiam na cama dele, se a pessoa era muito alta, ele cortava o pé fora da pessoa, né? Ele tinha essa doideira de fazer a pessoa caber na cama dele, né? Se a pessoa era muito baixinha, ele esticava a pessoa até que a pessoa coubesse na cama, né? E o Taleb usa isso para criticar os economistas, e eu adoro essa ideia dele, né? De que os economistas têm um modelo, que eles tentam encaixar a realidade nesse modelo, e se o modelo, se a realidade não, vamos dizer assim, se comporta de acordo com o modelo, eles cortam o pé da realidade, esticam a realidade, enfim, eles ficam, vamos dizer assim, fazendo a mesma coisa que o Procrusto fazia. Depois ele tem outro livro que é o Antifrágil, que é muito bom também, que dá umas dicas de, enfim, dá a visão dele de como operar no mercado financeiro a partir dessa perspectiva. Mas o que eu quero falar é do extremistão, né? O extremistão é uma ideia muito legal que ele teve. Inclusive ele escreveu aqui sobre um vírus. Imagine vocês, ele escreveu agora nessa época de coronavírus, ele escreveu em 2007, ele escreveu o seguinte caso improvável, impensável. Imagine um vírus que contamine o planeta Terra inteiro, e como a gente está muito mais conectado por aviões, etc e tal, e a população do planeta Terra inteiro seja contaminada por esse vírus. É incrível, até eu deixei lá no meu Twitter o trecho do livro, se vocês quiserem olhar, no meu Instagram também, no Facebook, tudo @Paulo Gala. Como é que o Taleb escreveu isso, né? Mas no mundo do extremistão, e aqui ele faz uma resenha, né, de vários estatísticos, sociólogos, né, que já trabalhavam com essa ideia, né, a sacada dele é criar o extremistão. Né? O extremistão é como se fosse um país dos extremos, ou um mundo dos extremos, que se contrapõe ao mediocristão. O mediocristão seria o mundo da mediana ou da curva normal, né, onde eventos extremos raramente acontecem. Né? Lembrando da curva normal, 95% dos eventos estão dentro de dois desvios padrão à direita ou à esquerda, né? Essa é a grande característica da curva gaussiana ou da curva normal, né? Tinha um professor de estatística que brincava que a curva normal é a Disneylândia dos economistas e dos estatísticos, porque tudo funciona direitinho, né? E nesse mundo de Black Swan, do Taleb, não. A gente vive num mundo em que a gente tem caudas gordas, né? Nesse mundo de caudas gordas, eventos extremos acontecem com frequência muito maior do que você imagina, e obviamente que essa bolsa caindo 15% num dia, esse tipo de coisa que a gente tem visto agora, eu já vi várias vezes, né? Eu já contei os circuit breakers, né? Que é quando a bolsa fecha, eu já passei por mais de 15 desses na minha vida, né? Já estou calejado, né? Sempre que tem um circuit breaker, né? Que a bolsa cai mais de 10% no único dia, a bolsa fecha por um período, depois fecha de novo, depois eventualmente até fecha de vez, né? Eu já passei por alguns circuit breakers desses, por exemplo, na crise asiática de 97. Então, nesse mundo dos extremos,
Os eventos acontecem, grandes eventos acontecem com muito mais probabilidade do que se imagina. Por isso que a gente está no mundo que o Taleb chama de não gaussiano, né? Um mundo que não é o mundo de curva normal. E certamente as finanças são o mundo do extremistão, né? De não gaussiano. Mas essa ideia do extremistão se aplica a milhares de coisas, né? Por isso que estava dando uma aula essa semana e me deparei com esse trecho aqui do Taleb do extremistão e até me conectou com a discussão de ciência das redes, que é uma coisa que eu tenho estudado, né? Tem vários exemplos incríveis sobre o extremistão, né? Acho que o mais importante de todos para os economistas diz respeito à desigualdade, né? A desigualdade em qualquer país do mundo segue um padrão do tipo extremistão, né? Eu acho que o primeiro grande economista e estatístico que caracterizou isso foi o Pareto, né? O Pareto, ele reparou que a distribuição de renda das sociedades, de qualquer sociedade, a distribuição é muito, muito, muito desigual, né? Que depois ele até caracterizou no que ficou conhecido hoje em dia como a distribuição 80-20, né? Então, em geral, em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, 20% da população tem 80% da renda ou da riqueza, né? 20% da população tem 80% da renda e da riqueza, grosso modo, né? E 80% da população tem 20% da renda e da riqueza, né? Que são distribuições extremamente desiguais e muito extremadas no sentido de que a pessoa mais rica, por exemplo, o Steve Jobs, o Bezos, Jeff Bezos da Amazon, eles têm patrimônio de 100 bilhões de dólares na física, né? Então uma pessoa pobre tem um patrimônio de nada, de $1.000, e o mais rico do mundo tem 100 bilhões de dólares. Então uma escala bizarra, né? É muito assimétrico e muito desproporcional, né? Então esse tipo de coisa acontece muito em relação à distribuição de renda e riqueza. E daí que o Pareto teve a primeira sacada, e é engraçado porque o Pareto ele tem uma dupla identidade, porque ele também é o Pareto do ótimo de Pareto, né? Daquela ideia de que o sistema de mercado vai operando, e cria um equilíbrio em que ninguém mais pode melhorar sem que outro piore, que é a ideia do ótimo de Pareto, né? Que vai totalmente em contradição com essa ideia dele das distribuições extremamente desiguais, né? Na verdade, o Pareto ele era quase meio racista, assim, ele tinha uma visão de que era natural do sistema produzir essa desigualdade e isso era normal, porque tinham pessoas mais competentes e mais inteligentes e outras não. É um negócio bizarro, né? Mas enfim, ele é um dos caras que está por trás dessa ideia do extremistão, né? Então o extremistão é um mundo em que o rico tem uma riqueza absurda em relação ao pobre, ganha um pedaço da renda absurda em relação ao pobre, né? No Brasil é até pior ainda, a gente tem 10% da população que ganha 90% da renda, se não me falha a memória, e 90% da população que ganha 10% da renda. Isso a gente mede naquele índice Gini, né? Se a gente vivesse no mediocristão, né, que é o outro mundo que o Taleb destaca, no mediocristão as coisas são suaves, né? Então, por exemplo, a distribuição de peso das pessoas, a distribuição de altura das pessoas segue um padrão normal, segue um mundo de mediocristão, né? Então, se você pegar uma população de 50, 100, 1.000 pessoas, você vai achar lá uma média de peso de 65 quilos, aí quem é muito pesado vai a 100, quem é muito leve vai a 35, 40, mas nunca você vai achar uma média de pessoas pesando 65 e alguém que pese 500 quilos, né? Ou alguém que pese 10 quilos, um adulto, né? Ou em altura também, você nunca vai achar uma população média que a altura é uma população cuja altura média é 1,65, você nunca vai achar alguém de 3 metros de altura, ou de 5 metros, ou alguém de 50 centímetros, né? Então, esses são exemplos, né, do mediocristão, desse mundo das médias, das medianas e das curvas normais, que é o mundo gaussiano, né? Então, é muito legal, esse livro dele é fantástico, assim, eu estou pegando só um pedacinho aqui, como diria um amigo meu, uma pensata, né, que resume talvez a principal ideia do livro dele, né? E por fim, ele se conecta a uma literatura que eu gosto muito, da ciência das redes. Ele até cita aqui o Barabasi, né, o Albert Barabasi, que eu sou fã do Barabasi, assim, ele é um dos grandes físicos do século XX, XXI, e ele criou a ciência das redes, né? Eu tenho estudado muito ciência das redes para entender riqueza e pobreza das nações, foi o que eu inclusive escrevi um livro publicado em 2017, usando essa ideia de ciência das redes, divulgando um pouco, na verdade não fui eu que fiz, eu estou divulgando a ideia desses físicos, né? E o Barabasi, e o Taleb cita aqui o Barabasi, né? O Barabasi tem um livro maravilhoso, chama Linked, que é conectado. E ele mostra que as redes, né? A gente pode entender o mundo a partir da perspectiva das redes, né? E tem algumas redes que se caracterizam por criar esse mundo do extremistão, né? Então a rede que ele dá um exemplo muito legal por exemplo, a malha aérea americana. Aliás, todas as malhas aéreas seguem um padrão do tipo extremistão. Você tem 10 aeroportos que concentram todos os voos da malha,
ou 15 aeroportos que concentram todos os voos da malha e pequenos aeroportos que têm pouquíssimos voos, né? Porque é da própria lógica do extremistão que quem é grande fica maior, né? Esse é o pilar da lógica do extremistão. Quem é grande fica maior, quem é rico fica mais rico, né? Quem é pequenininho não consegue crescer. A não ser em casos assim, em casos, enfim, que ele discute isso, o Barabás também discute casos em que você tem uma inovação, uma coisa muito diferente, algo disruptivo que consegue quebrar um pouco essa lógica do extremistão, né? Então o Barabás ele dá vários exemplos, né, de redes que ele chama de redes scale free, né, que são redes que constroem esses hubs gigantescos que são típicos do extremistão, né? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, Chicago tem, sei lá, 60, 70 milhões, recebe 60, 70 milhões de passageiros por ano, né? Assim como Nova York, Los Angeles, isso vale para qualquer aeroporto do mundo. E ninguém consegue fazer um aeroporto do lado de Chicago, né? Porque nessa lógica do extremistão e do quem é rico fica mais rico e quem é grande fica maior, é muito difícil para o pequenininho conseguir competir e entrar nesse mercado, né? Até isso ajuda a entender a desigualdade de riqueza, né? De renda e riqueza das pessoas e a desigualdade no mundo, né? O sistema capitalista ele é um sistema do tipo extremistão, né? Ele não é um sistema como muitos economistas acreditam, né? Do tipo mediocristão, né? Um exemplo que eu adoro é a NBA, né? Na NBA, o time que vai ganhando o campeonato vai ficando mais rico, ele teria a possibilidade de se tornar invencível se ele pudesse contratar sempre os melhores jogadores, porque ele é um time cada vez mais rico e cada vez mais forte, né? E a NBA tem um mecanismo legal de controle disso, né? Ela faz com que no draft, quando os times vão escolher os melhores jogadores do college, né? Que lá tem um sistema muito legal nos Estados Unidos que conecta o basquete do college e depois entra na NBA, né? Então, quando eles no draft, os times mais pobres, entre aspas, né? Ou mais que foram pior, que ficaram em último na temporada, eles têm o first pick. O que é o first pick? Eles têm direito de escolher os melhores jogadores que vêm do college, né? Por regra da NBA. Isso faz com que a NBA sempre fique competitiva e ela tem um mecanismo embutido de, vamos dizer assim, para equilibrar esses retornos crescentes, né? Que os economistas chamam de rich gets richer, né? Do time que ganha, né? E isso vale muito a economia, porque a família rica dá grandes oportunidades para o filho estuda nas melhores escolas, fala várias línguas, herda toda a riqueza da família, e aí ele também será rico, o filho dele também será rico e assim por diante. Quem nasce na favela não consegue, primeiro que não tem herança nenhuma, não tem oportunidade, não tem saúde, não tem educação, não fala nenhuma língua, nem português direito, e ele que vai ter que competir com esse filho do rico, né? Então há uma assimetria gigantesca, né? Na sociedade capitalista, em qualquer país do mundo, de competição do mais rico com o mais pobre, sempre. Isso está embutido no sistema, né? Como um pequeno aeroporto que tenta competir com o aeroporto de Chicago, ou como o último time da liga da NBA tenta competir com o LeBron James lá do vários times que ele já, enfim, teve na frente, né? Então, assim como na NBA existe essa lógica, né, de você dar oportunidade para o mais fraco, né? No capitalismo quem faz isso é o Estado. Então o Estado é fundamental para nivelar o campo de jogo, por assim dizer, né? Para tentar deixar o extremistão menos extremo. O que o Estado deveria fazer? Ele deveria redistribuir renda sempre para dar oportunidade para os mais pobres, né? Então ele deveria dar educação gratuita, dar educação, saúde também, ou seja, oportunidade para que os mais pobres possam competir, não de igual para igual, mas pelo menos numa situação um pouco melhor. Até a ideia de sistema de cotas, que eu sou totalmente a favor, segue essa lógica, né, de tentar equilibrar um sistema que é muito desigual por natureza, que é o sistema do extremistão, né? Então, o mundo que a gente vive é um mundo do extremistão, tá? Vale a pena dar uma lida nesse livro do Taleb, acho que foi traduzido para o português, o Cisne Negro, né? E eu estou falando agora especificamente do capítulo 14, pode ser? O 14, ó. Estou falando do 14, que cujo título é Do Mediocristão ao Extremistão, né? E aí ele faz um pouco dessa análise toda que eu fiz aqui, e em outros livros também, que eu vou falar mais pra frente no canal, tá bom? Obrigado.